Sejam bem-vindos ao nosso ComListaCast. Estamos hoje para falar de licitações e obras públicas. É um tema bem recorrente, com bastante dúvida. Então, você que está chegando no modo estreia do YouTube, participe do nosso chat ao vivo, mande a sua pergunta, que o departamento jurídico do ComListação estará aqui para acompanhar você e também responder todas as suas dúvidas. Mande a sua pergunta no chat. Caso você esteja ouvindo no Spotify ou aqui no YouTube depois de terça-feira, você vai poder também mandar a sua dúvida também nos comentários do YouTube. Então é muito importante que você participe e esteja sempre antenado sobre todos os temas e assuntos que regem ali a licitação. Hoje, Antônio Lima, falaremos sobre licitações e obras públicas com ele, que é expert no assunto, um cara muito gente boa, que veio aqui justamente para isso. E ele é o tema que ele fala diariamente, então para ele aqui é uma honra para a gente aprender titim por titim. E apresente o nosso convidado muito especial. Bom, às vezes as pessoas olham e falam assim, cara, mas já virou clichê isso. Todas as vezes você fala, é muita responsabilidade, é muito isso, é muito aquilo, mas realmente é. E hoje, ao lado de um grande amigo, eu estou sendo privilegiado de ter os meus amigos aqui e a pessoa que está aqui. Já vou falar de cara já, o Gustavão. Quando eu falo isso, quem segue a gente já sabe quem é. Gustavo o quê? Qual que é o sobrenome? Se puder falar? Olkowski. Muito bom, muito bom. Você acha que eu ia errar? Eu acho que não, não tem como. Tá certo que ele falou umas 5 vezes. Umas 50 vezes, talvez. Brincadeira. Ó, o Gustavo, ele que é engenheiro, obviamente, né? Também, ele é paulista e paulistano, corintiano. Isso eu não esqueci. Que vive em Brasília. Ele é auditor do TCU. Olha a responsabilidade. Ó, primeiro, ó, veja, se não é uma responsabilidade muito grande. Eu estou com o meu amigo, engenheiro, uma das autoridades no tema e ainda auditor do TCU. É bom a gente cuidado com o que vocês vão colocar nos comentários, tá? Senão ele vai auditar depois, é isso? Exatamente, ele vai analisar os comentários e depois ele vai falar, ó, vê que órgão que é esse sujeito aqui, já manda a fiscalização lá, tá? E o Gustavo, que tem mais de 15 anos de experiência em fiscalização de licitações de obras públicas, também já ocupou vários cargos dentro do TCU e antes de iniciar no TCU, ele também foi engenheiro em obras, né? Então ele trabalhou na vida privada como engenheiro, ele conhece os dois lados da moeda. Atualmente ele é assessor do ministro do TCU, também é professor, instrutor, né, de licitações, fiscalização, gestão, orçamentos, auditorias de obra. Também é autor do livro Planejamento da Licitação de Obras Públicas de Edificação e Saneamento, pela editora Fórum, foi publicado em 2019. Ele é cofundador de um dos melhores Instagrams de obras públicas que você vai encontrar. Eu estou falando do Instagram Engenheiros Legais, que o Gustavo faz junto com a Andréia. E também ele tem o curso, e é um curso bem da nossa pegada. Já começa pelo nome, Fiscal Sem Cagaço. Gustavo, seja muito bem-vindo, meu irmão. Gratidão por estar aqui. Saiba que é um dos episódios que eu mais esperei foi ter você aqui conosco. Poxa, obrigado. Primeiro, obrigado pelas palavras. Bruno, prazer te conhecer. Eu tinha vontade de vir aqui. Eu confesso que estou muito feliz e já tinha essa vontade de vir aqui, participar e conhecer você pessoalmente. Rever o Antônio não é conhecer, eu já conheço o Antônio. Rever o Antônio, esse grande amigo, um dos maiores, se não o maior amigo que o Instagram me trouxe. Gratidão, foi um dos primeiros ali que abriu as portas para mim, para fazer lives, lá no início, em 2020 Em 2020 ainda, fizemos a primeira live. Então, para mim, estou muito feliz aqui de poder bater um papo com vocês e falar sobre esse assunto que eu adoro, que é obras
Obras públicas é a minha paixão aqui, esse assunto. Ah, Que legal, maravilha. legal. Que maravilha. E, Antônio, realmente, esse episódio pra gente ele é muito especial, tão especial, que no final teremos um pedido especial no tem um quadro pedido de especial. humor do nosso querido professor, o Gustavo. Opa. Ele falou ali uma semelhança que ele tinha na sua infância ali, e nós vamos resgatar no final ali para poder homenageá-lo também. Legal, aqui. legal, Todo Eu legal. só com- tenho que fazer uma questão de ordem, que eu não falei que eu tinha semelhança. Os outros achavam que eu tinha semelhança. Eu, particularmente, Não a achava. vida inteira discordei desta semelhança. Então que fique claro que eu não concordo, mas... Fica aí até o final para assistir, que tá imperdível. Professor, licitação de obras públicas, temos muitas questões ali para tratar contigo. Primeiro de tudo, por que existem tantos problemas em obras públicas? Alguém consegue responder Caraca. isso também? Caraca. Essa é uma questão complexa, né? Né? Você já começou complexo aqui, tanto pro lado da administração pública quanto pro lado da empresa, né? A empresa se machucando toda hora, fazendo obra ali e se prejudicando, o órgão também, né? A gente vê não à toa Lava Jato e tantos outros escândalos, boa parte envolvendo obras. Parece que é um imã, né? Que atrai esses problemas. E tem uma certa razão de ser, porque obra, normalmente, são valores muito altos, boa parte, né, são valores muito altos, então atrai ali. E além dos valores muito altos, envolve ali uma gama de serviços, uma complexidade, que quem trabalha com isso fica maluco, né? Porque diferente de uma licitação de um café, de um serviço de cooperagem, que você tem ali alguns profissionais, alguma gama de insumos, vigilância, limpeza. Em obra você tem todos esses insumos e mais alguns, né? Você tem fácil, planilhas orçamentárias ali com 2.000 itens, é quase comum ali. Verdade mesmo. 2.000 itens na planilha, isso não significa insumos, porque insumos é muito mais do que isso. E aí você Perfeito. junta ali o cara que faz, que assenta tijolo, com o cara que mexe no ferro, com o engenheiro, com o estagiário, com não sei quantos materiais, gama de materiais ali chegando na obra todo dia. Então é de uma complexidade muito grande. E aí, por conta de toda essa complexidade, isso exige um planejamento maior, né? Então, quanto mais complexo o assunto, maior o necessário planejamento. E digamos que nem sempre os órgãos públicos estão, não sei se preparados ou dispostos a fazer todo o planejamento da forma que deve ser feito. Então, aí a gente vê esses problemas aí, né? Então, assim, a obra realmente precisa de uma atenção especial, de um planejamento especial, um carinho especial do órgão público, né? Quando a gente trata desse assunto. Então, Ó, o Gustavo até falou, né? Às vezes fácil ali 2, 3 mil itens na planilha, não necessariamente são serviços. Vou dar um exemplo simples para quem está nos ouvindo ou assistindo entender. Por exemplo, lá na planilha está instalação de piso porcelanato. Lá está escrito isso. Só que para a instalação do piso porcelanato, você tem que desmembrar o piso porcelanato, você tem que desmembrar a argamassa que será utilizada, que já está contemplada ali no valor. Tem a mão de obra, o espaçador. Então, olha, aqui eu falei 4 itens em algo que aparentemente é simples, né? Que é a instalação de um piso. Agora, você imagina, por exemplo, instalar, por exemplo, uma estaca. Poxa, não é só a estaca, tem o processo para se fazer a estaca, tem toda a ferragem, depois o cimento, tem a composição daquele concreto que será colocado ali. Então é bem complexo. Isso desmembra quando você vai separar os itens. Imagina, concreto, ok, em que pese, às vezes ele já vem pronto, mas o que eu vou encontrar no concreto? Eu vou encontrar o aditivo, eu vou encontrar o cimento, a areia, a brita, entre outros elementos, somente em um concreto. Então veja quantos materiais envolve uma obra. e você juntando tudo isso daí com os elevados valores que muitas vezes atrai interesses não tão republicanos, vamos dizer assim, por Boa. conta do valor, então aí você junta
E aí você vê o resultado, a gente vê, né, na televisão, vira e mexe, a gente olha escândalos em obras, problemas em obras. Então, realmente assim, obra, quando fala obra, o órgão tem que estar estruturado e pensando já num planejamento adequado, porque se não fizer, lá na frente a empresa vai sofrer, vai dar problema, enfim, é complicado. E essa questão de construção civil, por exemplo, na minha casa, há pouco tempo, nós instalamos um piso externo, né? Na verdade, foi lajotinha e tal. Cara, fez a análise, verificamos o quantitativo, ok. Se a minha casa fosse um órgão público, eu teria feito pelo menos uns 4 aditivos de valores ali. Não, mas eu quero saber, nesses 4 aditivos de valores, você respeitou os 25%? Porque se a obra é 25%, ou passou de 25%. Como no meu caso era reforma, eu estava enquadrado no 50%. E obedeceu 50%, obedeceu. Obedeceu, pelo menos, pelo amor de Deus. Senão eu vou ter que fazer hora extra. Aliás, se bem que aqui o Silvio já me sacaneou desde o primeiro, então vamos voltar às obras. A questão a nova lei, ela traz muito forte a questão do planejamento. A gente vem falando disso aqui também. E pelo que tudo indica, a parte de planejamento, ela afeta bastante a obra pública, igual vocês comentaram. O quanto isso afeta? Bom, ele afeta, sim, 100%, né? Se a gente vai falar por que isso afeta tanto, por que é tão importante o órgão fazer um planejamento correto, no caso de todas as licitações, óbvio, todas as licitações, mas em especial de obras públicas. Pela essa complexidade, essa gama de insumos e de gestão que tem que ser feita, o problema que for feito no projeto, então um projeto ou um orçamento faltando itens, que está deficiente, ou então um projeto que não foi devidamente estudado, quando ele vai para campo para ser executado, o que vai acontecer? A empresa vai necessariamente ter que modificar, ter que adaptar aquele projeto para aquela realidade, para conseguir executar aquela obra. E aí, nisso daí, é aditivo, que nem você falou, né? É aditivo, aí corre o risco de... e se estourar os 25%? Não pode estourar os 25%. Então, já é um complicador, né? E com razão, a lei prevê esses limites. Mas, justamente, aí pode ser um ponto de problema. E se estourar, o que acontece? A empresa não vai conseguir mais executar? E aí, rescinde a licitação? Outro ponto para a empresa, tem que fazer aditivo? Então, e o prazo, né? Então, a questão do prazo também, vai fazer o aditivo, vai ter que suspender, a empresa vai ficar esperando fazer o aditivo, não pode executar, o aditivo tem que ser prévio, não pode executar sem o aditivo. Então, tudo isso daí vai dar o quê? Conflitos na execução daquele contrato. E aí, não à toa que esse contrato vai ser defeituoso, assim, conflituoso, na verdade, do início ao fim. Quando você faz aditivo, ainda você tem risco de itens novos, superfaturamento, jogo de planilha. E aí está feita a confusão. Aí entra Tribunal de Contas, Controladoria, porque está tendo muito aditivo. Opa, o que está acontecendo? E aí vai ter que verificar se está tudo sendo feito corretamente. E daí em diante, então, se não tivesse todos os cuidados sendo tomados... Para a empresa é ruim, porque ela vai ficar desmobilizando, imobilizando o pessoal para fazer aditivo. Na casa do Antônio, por exemplo. Na casa do Antônio, eu imagino que não teve toda essa formalidade de aditivo. Mas ainda, mesmo não tendo, o empreiteiro que ele contratou, certamente, Antônio, esse valor não vai dar, vai ter que precisar de mais material, vai faltar isso, vamos mexer nisso, então tem que negociar. E aí, apesar de ele não ter a formalidade, ele tem o crivo da esposa, que ele tem que prestar contas para a esposa. Que é o Tribunal de Contas lá de casa. Que é a auditora. Que é o Tribunal de Contas particular ali, né? Que tem jurisdição, vamos dizer, sobre aquela obra, né? Aquela obra, sobre aquela região administrativa, vamos dizer. Boa. E aí, então, ela quer saber, mas por que está aumentando tanto, né? Muitas vezes até ela está provocando, mas quem provoca, muitas vezes,
Por que tá aumentando? Mas não é para estar aumentando tanto. Então cria esse conflito e o empreiteiro ali, eu não vou poder então ir hoje porque não chegou o material extra que eu pedi e não fez o aditivo. Então tudo isso daí, o mau planejamento, ele desemboca ali, a gente vai descobrir, o efeito dele é visto na execução do contrato para a empresa e o fiscal, naturalmente, mas a empresa especificamente sofre demais. Uma obra mal planejada sobra para ela. Antônio, Exato. Como um bom exemplo que você é, de professor, fiquei com medo. E de pessoa também, você fez uma obra em casa, né? Sim. Uma obra. Como que você planejou essa obra? Olha, o Tribunal de Contas no meu pescoço falando, faça a obra. Na verdade, ela exerce função dupla, né? É o Ministério Público de Contas lá, porque o Ministério Público me obrigou a fazer a obra. Mas se fosse uma obra do governo, eu teria feito um aditivo de valor, não superou os 25%, mas teve 50, aditivo... Né? 50%. Não chegou a superar nem os 25%, né? Ainda que foi reforma, não chegou a superar os 25%. Mas teve aditivo de valor e, principalmente, teve aditivo de prazo. E um bom prazo, porque o aditivo de prazo foi de 50% do prazo. Então, veja, quase dobrou o meu prazo. E já que a gente está falando de aditivo, Gustavo, o que o servidor tem que tomar cuidado, e isso eu tomei cuidado na minha casa, é a questão da garantia. Se você altera o prazo, você tem que fazer, a garantia tem que acompanhar. Por quê? O que acontecia no passado, né, Gustavo? Como que era feita a garantia? Geralmente ou era uma caução, né? Ou tinham títulos do governo, que geralmente quase ninguém utilizava, mas era utilizado em dinheiro, espécie. Então alguém ia lá, depositava aquele dinheiro na tesouraria do órgão ou em uma conta vinculada àquela obra. E até hoje acontece isso. Só que é mais em conta e até mais salutar hoje a questão de seguro-garantia. E o seguro-garantia, ele é feito de acordo com o contrato inicial. Então, a previsão de conclusão do contrato inicial é que é levada em consideração no seguro-garantia. E se eu prorrogar o prazo de execução, eu obrigatoriamente tenho que solicitar a prorrogação do meu seguro-garantia. Porque senão a obra vai ficar sem garantia. E tem um ponto interessante, uma pimenta agora nesse assunto, né? A questão da garantia, de fato, ela tem que ir até o final da execução e no valor completo. Então, aumentou o valor, tem que aumentar a garantia. E agora a gente tem que ver, na nova lei de licitações, a garantia ela passa a ser opcional, ela inverte a lógica. Porque na regra 8666/pregão, mas 8666, né, que rege o contrato, a garantia, então, havendo multa, havendo penalidade, ela alcança primeiro a garantia e aí depois, né, em condições ali excepcionais, que passa da garantia, vai direto no contrato. Já a nova lei de licitações, ela inverte essa lógica, né? Ela coloca que primeiro, ataca direto ali no contrato e aí pode também ter a garantia. Então, a garantia agora ela torna secundária. Então, vamos ver como é que vai funcionar. Se vai ser, de fato, opcional. E se os órgãos, depende da discricionariedade dos órgãos, ou se os órgãos, como já estão acostumados, eles vão solicitar, eles vão solicitar. Isso eu estou falando para obras menores. Para obras maiores, aí tem que ter ali o seguro-garantia, né? Obras de grande vulto, aí vai ter que ter ali o seguro-garantia, com cláusula de retomada, que é outra novidade. Eu iria falar exatamente isso. Cara, e isso vai gerar uma polêmica muito grande e eu não sei o que você acha, mas eu acho que vai encarecer muito a questão da garantia, porque uma coisa eu, seguradora, garantir algo que valores ali, e é baseado em, os 5% geralmente da obra e tudo mais. Agora, imagina eu, seguradora, ter que assumir o contrato caso o meu segurado não faça. Isso não é a minha expertise.
Imagina isso, Gustavo. Óbvio, ela não vai fazer, ela vai contratar um terceiro para executar, isso é óbvio, né? Mas olha como que isso pode encarecer uma obra no futuro. Isso... Assim, a questão de encarecer a obra, ela encarece, naturalmente ela vai encarecer. Mas eu acho que tudo é uma questão de custo-benefício. Perfeito. Porque se ela encarecer, mas se conseguir entregar resultado, o TCU tem verificado, aqui é uma enormidade de obras paralisadas no Brasil. Um levantamento de 2019 falou que de 30 mil obras contratadas do governo federal, 14 mil estavam paralisadas. Então, praticamente assim, metade. Praticamente metade. O que é uma obra paralisada? É prejuízo para quem? É prejuízo para nós que pagamos, é prejuízo para a empresa que ela está parada, depois ela vai ter que retomar, depois vai ter que mobilizar e desmobilizar, fica mobilizando e desmobilizando o pessoal. Veja, era quase 40% das obras contratadas são paralisadas. Sim. Então, assim, se a gente encarecer, mas resolver esse cenário, eu acho que ainda pode ser benéfico para a população e para a empresa também, no final das contas, também para ela, para o órgão público. Uma das outras vantagens é a seguradora, em tese, ela não vai assegurar uma empresa que é malandra. Perfeito, tem esse detalhe. Então ela vai, assim, vai dar espera-se, uma das perspectivas é que dê uma limpada no mercado, né? Então, que acabe com essas empresas malandras e que vá, de fato, ali empresas mais corretas que queiram prestar o serviço, que queiram ganhar, e é justo, né? Justamente ali o seu contrato. O seu valor. E isso é legal, né? Isso que o Gustavo falou. Não só limpar de possíveis empreiteiras que não vão agir de boa fé, como também possíveis seguradoras que não vão agir de boa fé. Uma vez que não é simplesmente, vou lá, emito um título de 5%, verifico o risco ali e eu faço um mero cálculo financeiro para verificar se aquela empresa, qual o potencial dela de conseguir executar ou não para eu poder pagar. Eu vou ter que fazer uma análise do histórico daquela empresa em execução. Porque uma vez que se ela não executar, eu não vou pagar os 5% só. Eu tenho que assumir aquela obra. E para uma seguradora, a seguradora, o business dela é outra. Ela não tem por excelência obras. O que ela faz é seguro. Agora imagina, eu vou ter que assumir. Isso gera um rigor maior na hora de selecionar, na hora de liberar o meu seguro. O Brasil, ele inovou o status quo mundial, vamos dizer assim. Porque o que era as seguradoras no mundo praticam esse seguro 30%, que no caso de obras de grande vulto vai ser, né, acima de 200 e tantos milhões, vai ser até 30%. Então, o que é no mundo? É fazer um seguro naquele valor de 30%, é o valor mais padrão, é 30%. Então, o México usa 30%, o Chile, a União Europeia, a base é 30%. Estados Unidos assegura até 100%. Mas assegurando esse valor, se a empresa der problema, para que faz isso? Para a seguradora se tornar um parceiro do órgão público na fiscalização. A seguradora não vai querer arcar com esse ônus que o Antônio está falando, ou de pagar o bônus, né? Então, ela se torna um parceiro da administração pública, vai acompanhar a empresa para garantir que aquela empresa não vai dar problema. Além de limpar o mercado, ela auxilia, ela vai ter ali um auxílio, né, ao órgão público para garantir ali que a empresa não vai dar problema. E aí, no mundo, como que funciona? Se der problema, a seguradora, o papel dela, que nem o Antônio acabou de falar, é pagar. Então, ela paga ali o bônus de 30% do valor assegurado para o órgão público. No Brasil, mudou. A seguradora não vai simplesmente pagar. A seguradora, antes disso, ela vai assumir a obra. Então, por exemplo, a empresa deu problema e parou aquela obra. A seguradora ela é responsável por dar continuidade àquela obra até o final.
Mas ela pode subcontratar e naturalmente vai, ela não tem expertise. Então, a lei prevê que, olha, seguradora, você pode subcontratar tudo, o 100% ali do remanescente você pode subcontratar. Mas se você não retomar a obra, aí sim você paga o bônus do seguro ali do valor assegurado. Então, ela tem essas duas opções e no Brasil criou-se essa retomada como a primeira opção. Então, antes de você pagar, retome a obra e continue e entregue essa obra. Ah, não, mas eu não vou, tal. Então tá bom, então paga ali o prêmio. Isso é uma inovação aí que o Brasil trouxe. E o legal é a gente entender o lado pedagógico disso, porque imagina o seguinte, você fala assim, vai segurar, vai pagar o órgão público. Gente, o órgão público não quer dinheiro, o dinheiro ele já tem, tanto que ele já contratou essa obra, ele não quer dinheiro. Para que ele quer o dinheiro? O que ele quer é a obra pronta para quê? Para servir a população. Simples assim. O órgão público ele não precisa receber o dinheiro. A gente tem que entender qual que é a função disso. Por que eu coloco um seguro? Não é igual eu, Antônio. Por que eu tenho um seguro no meu carro? Primeiro, se alguém roubar, óbvio, eu consegui reaver, nem que seja parte do meu veículo. Mas segundo se caso acontecer algo no meu carro, eu tenho um carro reserva para eu não ficar sem minha atividade. E também poder se resguardar do outro ali e tudo mais. Então, ali no órgão público, o que ele quer? Ele quer que a obra seja entregue. Ele não quer dinheiro, ele não quer, vai indenizar o órgão público. Tá, eu não quero ser indenizado, eu quero minha obra funcionando. E eu vejo esse ponto dentro da lei como uma forma pedagógica muito boa mesmo, até para mudar a visão de quem está olhando, nós, população, nós, cidadãos. A gente olha e fala assim, poxa, olha que interessante, eles estão fazendo de tal forma que eles querem garantir a continuidade da obra. Eles não querem simplesmente penalizar a empresa. Porque penalizar é só você multar ela, né? Vai pagar, não vai pagar, é problema dela. Então aí o seguro serve. Porque se a empresa não paga, o seguro paga. Ok. Não vai poder licitar. Tá, beleza, isso é uma coisa. Mas isso não resolve o problema da obra estar lá parada. O que eles querem não só, óbvio, né, quando você aciona esse dispositivo, não significa que a empresa não vai ser penalizada. Muito pelo contrário, vai ser penalizada de qualquer forma. Mas o que eles querem é alcançar a continuidade. Veja esse dado assustador que o Gustavo trouxe. Praticamente um pouco mais de 40% das obras tem alguma paralisação. Não necessariamente estão paradas e não estão executando, mas tem algum tipo de paralisação. Não, estão paradas e não estão executando. Exato. Gustavo, eu tentei resolver, eu tentei não... Não, é porque é o cenário de terror mesmo, é caótico, já mudou, porque esse dado é de 2019. Mas. Agora já deve estar uns 60%. Era de 2019 antes do Covid, agora já deve estar uns 60%, 70%. Bom. Eu queria só que vocês destacassem aqui, fugindo um pouco do roteiro. Vocês trouxeram uma inovação muito bacana que a lei ela trouxe, né? Que ela vai introduzir. A nova lei ela tem mais algum impacto positivo em obras? Ela tem vários impactos positivos. Eu acho que a nova lei, ela é muito mais benéfica do que maléfica, vamos dizer assim. Ela trouxe grandes avanços. Eu ouço muito falar, mas ela podia ser assim, ela podia ser assado, ela podia... Mas legislar é a arte do possível, né? Então, assim, são muitos interesses e aí falar, mas a lei, ela é boa ou ela é ruim? Depende. O que é uma lei boa e o que é uma lei ruim? Boa. Se você perguntar para o pequeno empresário, para uma ME, para uma EPP, uma lei boa é aquela que vai dar o máximo de vantagens para ele conseguir ganhar aquela licitação e executar aquele contrato. Então, na visão dele é essa o que é uma lei boa e que vai dar as garantias necessárias para ele receber, enfim. Se você perguntar para o mercado, para o grande empresário, para as grandes empreiteiras, o que é a lei boa? Não, a lei boa é a que permite a nossa participação de empresas devidamente, o máximo qualificadas possível, que é para quê? Para manter o nicho dele. Então, só aí a gente já vê que tem distinção entre o pequeno e o grande, são visões diferentes. Se você perguntar para um órgão público o que é uma lei boa, a lei boa é a lei mais ágil possível, como que eu faça a licitação no menor custo possível. E se você perguntar para o órgão de controle o que é uma lei boa, ela é uma lei estanque a corrupção. Se ela é estanque a corrupção,
ela tem que ter controle. Se ela tem controle, quanto mais controle, mais engessada ela fica. Então você vê que de um lado e de outro eles se contrapõem. Então, essa é a primeira parte, assim, o que ela é boa. Então, assim, com base em tudo isso daí, esses interesses conflitantes, ela traz grandes avanços. Ela avança na questão essa, né, do seguro garantia, ela avança nessa questão de tentar mirar a entrega do resultado e não simplesmente disciplinar o processo, como era a lei de licitações e a lei do pregão também, a mesma coisa. Ela só regula o processo, o meio, a forma de você contratar. E depois ela não se preocupa com o resultado final. Então, esse que a gente está falando aqui, o seguro, é justamente tentando garantir o resultado final, a entrega do resultado final. Ela trouxe, como você falou bem no início, deu ênfase no planejamento. Por que deu ênfase no planejamento? O planejamento não é um planejamento por si só. O planejamento é para você garantir a correta execução, esses menores quantidades de problemas que eu citei, para no final entregar o resultado. Então esse é outro ponto. Ela reduz o prazo, então outro ponto importante aqui para prestador de serviço, né, para as empresas. Ela reduz o prazo máximo para pagamento. Antes era os 90 dias, para pagamento não. O prazo máximo a partir do qual, do atraso, a partir do qual a empresa pode suspender a execução do contrato. Perfeito. Antes era 90 dias, 8666 trazia o prazo de 90 dias, agora virou 60. O que eu ainda acho ruim, acho longo. Deveria ser menos. Mas é melhor do que estava. É um mês a menos. Ela traz outro ponto muito interessante. Diferente da regra atual, que a regra atual é caixas separadas. Órgão público, você faz a licitação, a empresa... É mal vista se a empresa participar ali na fase do planejamento, se a empresa simplesmente tem que participar da licitação e executar o contrato. E a nova lei não. A nova lei ela traz algumas modalidades, por exemplo, o diálogo competitivo, a contratação integrada, em que pode o privado ajudar na solução daquele problema da administração pública. Então, é outro avanço. Enfim, tem vários avanços aí na nova lei de licitações e estudos técnicos preliminares que obriga. Então, acho que... Não sei, qual a sua opinião, Antônio? Vamos ver aqui. Tem vários pontos, né, Gustavo? A própria... A forma de seleção, e foi bem interessante isso que você trouxe. Nós temos uma modalidade que pode ser utilizado para obras que literalmente eu chamo o fornecedor para me dizer qual é a melhor solução e eu vou discutir com ele qual é a melhor solução e ele vai me trazer tudo em questão de custo, viabilidade, que é o diálogo competitivo. Eu posso fazer isso antes mesmo de decidir se eu vou ou não fazer uma licitação, que é bem próximo do diálogo competitivo, que é o PMI. Eu posso fazer contratação integrada, como o Gustavo muito bem falou, que eu coloco a minha intenção, o que eu estou pensando no anteprojeto, e aí ele me vem com um projeto pronto. Eu posso fazer uma contratação semi-integrada em que eu digo, olha, eu quero isso, aqui está meu projeto básico te falando o que precisa ser feito, mas você diz como que você quer executar, trazendo o projeto executivo. Então, veja, todos esses elementos, questão de prazo, questão de o atraso de pagamento, igual você trouxe, que ele diminuiu também. As garantias de participação também ficaram diferentes, então eu tenho que ficar atento. E um outro detalhe, né, Gustavo? A gente falou aqui no começo, né, a questão de as demais leis focavam muito na parte de seleção e tudo mais. O que nós temos que tomar cuidado é que os prazos entre a publicidade e a abertura do certame também mudaram, tem que ficar atento a isso. Em alguns casos eles vão diminuir, então tem que ficar atento, a concorrência mesmo, ele vai diminuir em alguns casos. E um outro impacto muito grande, não vou falar, mas um outro impacto muito grande é quando a licitação for menor preço ou maior desconto, que é a maioria que a gente encontra por aí, ela vai ser de menor preço ou maior desconto, obrigatoriamente ela tem que ter uma fase aberta. Trocando 6 por meia dúzia significa que
praticamente hoje, se for menor preço ou maior desconto, toda licitação vai ser como se fosse um pregão. Como que vai ser regulamentado isso? Não sei, mas existe essa possibilidade. Isso não é uma possibilidade, isso é uma obrigatoriedade. Isso é uma realidade. Necessariamente tem que ser aí pelo menos a fase aberta, exceto se for técnica e preço. Técnica e preço. Se não for técnica e preço, sim, tem que ter pelo menos a fase aberta, né? Ou aberta fechada e aberta, enfim. É o combinado, né? O modo de disputa combinado. Mas necessariamente, então, esse é outro ponto que tende também a melhorar a competitividade nessas contratações de obras, serviços de engenharia. Você falou um ponto que é importante aqui sobre prazos para as empresas apresentarem propostas. Se alguns vão diminuir, mas outros vão aumentar. Perfeito. Então não é assim. E uma coisa assim que eu gostei muito da nova lei de licitações é porque antes o prazo ele era definido em função da modalidade. Se é concorrência, 30 dias. Se é pregão, 8 dias úteis. Agora não, o prazo ele é definido em função do objeto que vai ser contratado. Combinado com o critério de julgamento. Combinado com o critério de julgamento. Então, é uma outra forma de enxergar. Não tem, vou fazer concorrência porque... vou fazer o pregão porque é mais rápido. Não, é o objeto. E isso é bom, porque um objeto, quanto mais complexo, você pega um serviço de engenharia. Serviço de engenharia, se for especial, né, o serviço especial de engenharia, que é aquele que não é padronizado. Então, por exemplo, um projeto, um serviço especial de engenharia, ele vai ter ali um prazo mais dilatado do que se for um serviço comum, que aí é mais reduzido. Então, essa é outro ponto, né? O pessoal que está assistindo, que é a empresa, tem que ficar atento a esses novos prazos. Na minha visão, vai melhorar, ajudar. Ele compatibiliza, porque hoje 8 dias úteis um projeto, dependendo do serviço, é difícil. Então, isso daí vai... E outro ponto, né, Antônio? Você está acostumado aí como pregoeiro, muitos anos, está acostumado. O prazo que a lei traz é prazo mínimo, não quer dizer que é aquele prazo. Perfeito. Então, muita gente usa, o pregão é 8 dias. Não, o pregão não é 8 dias úteis, né? Não é 8 dias úteis, hoje em dia. O pregão é pelo menos 8 dias úteis. Pode ser 20 dias úteis? Pode. Mas parece que alguns órgãos interpretam como aquele número, não, tem que ser isso daí. Não, a concorrência, 30 dias. Não, ela não é 30 dias. Ela é pelo menos 30 dias. Exato. Isso em função do objeto. Quanto mais complexo, deveria ser maior esse prazo. Na prática, não se verificou. Então, por conta disso, imagino que o legislador optou por trazer assim, o prazo em função do objeto e não mais em função da modalidade. Exatamente, e traz até uma justiça, né? Igual você falou, faz muito mais sentido. Quanto mais complexo, mais prazo você deve dar para que as empresas possam se preparar, seja para angariar possíveis documentos ou até mesmo, que é o mais comum, conseguir elaborar uma boa proposta. E aqui, gente, tem uma mudança de paradigma muito grande. Porque, veja, hoje eu estou acostumado com obras, o que vai acontecer na obra? Eu vou olhar a minha planilha, né? Eu tenho ali o custo, que o órgão público é obrigado a disponibilizar, tá? É obrigado. Então, eu tenho minha planilha, eu vou analisar minha planilha e vou fazer minha composição dentro da minha realidade. E eu vou ter um valor fixo, fechado, exequível. De repente, eu vou entrar em uma disputa de lances. O que eu tenho que tomar cuidado é mudar a mentalidade, porque a margem que eu vou entrar para essa disputa de lance, eu já tenho que planilhar isso antes. Então, em tese, Gustavo, o que é o ideal? Vai ser quase que um trabalho dobrado. Eu vou ter a minha proposta inicial, que eu vou entrar, porque eu vou disputar, o que é salutar e normal, e eu tenho que ter a minha proposta mínima, porque eu tenho que enxugar o máximo de custo para eu saber aonde que eu vou chegar. Então, o valor final, eu vou planilhar tudo isso e vou chegar aqui. O valor final que eu posso chegar é X milhões. Eu não posso passar daqui, porque a partir daqui, alguma coisa vai ficar inexequível.
e na hora de eu apresentar a proposta reajustada, eu terei problemas. Então, o intervalo entre minha proposta inicial e o mínimo que eu posso chegar já tem que estar planilhado antes de iniciar a disputa. Isso é um paradigma que tem que mudar, porque até então as únicas empresas que se preocupavam um pouco com isso eram empresas MEs e EPPs, caso houvesse o empate ficto, que aí ela poderia dar até 1 centavo abaixo do menor preço, o que talvez ficaria fácil para ela calcular. Agora, imagina você, no meio de uma disputa, né, da concorrência, porque a concorrência terá disputa de lance, você no meio da disputa da concorrência, tendo que replanilhar tudo para saber, caramba, e agora tá execuível? Vai, João, corre, João, tem que dar lance. Ó, vou dar lance, ó. Entendeu? Então você já tem que mudar esse pensamento, já antecipando, já pensando lá na frente. Essa questão da elaboração da proposta, isso é tão importante, a empresa, ela não só saber a regra da licitação, mas ela está preparada para aquela licitação. Boa. E como que ela se prepara para aquela licitação? Ela vai fazer o preço dela e ela vai saber ela tem que saber até quanto que ela pode abaixar para pegar aquele objeto. A partir de determinado momento, não adianta, ela tem que entender que eu não consigo fazer esse objeto por menos do que esse valor. E se ela continuar, o que vai acontecer? Ela não vai executar, ou então ela já vai entrar pedindo aditivo, e hoje não é mais assim, os órgãos estão cada vez mais capacitados e mais difícil de conceder aditivo. Então, aquele negócio de empresa mergulhar o preço e depois a gente tira nos aditivos, isso está cada dia mais raro na administração pública. Exato. Então, a empresa ela tem que realmente assim, estudar cada vez mais, estar preparada, estudar, saber qual que é o valor mínimo dela. E eu até brinco, em licitação, normalmente é mais estratégia, muitas vezes é mais a estratégia do que o preço. Lógico. Porque às vezes ela, eu vou abaixar disso e vou me ferrar? Não, eu fico ali em segundo, terceiro, até quarto classificado, sabendo que as outras que pegaram não vão conseguir ali demonstrar execuibilidade, que não vão conseguir executar objeto, se demonstrar, vai ser uma demonstração fake, depois vai dar problema, vai levar prejuízo. É vantagem, né? Executar e levar prejuízo? Não é vantagem. Então, a empresa tem que estar atenta a essa regra para não ser inexequível. Qual que é o preço mínimo dela, né? O preço que ela está entrando e o preço mínimo, porque agora a disputa aberta ou modo combinado, disputa combinada, ela vai ter que ter esses dados, não vai dar para entrar e vai abaixando. E eu já vi, viu, Bruno? Eu já vi licitação de serviço de engenharia com 90% de desconto. Ô, louco. Meu Deus. 90%. Denunciar para o CREA. Existe até um estudo que foi feito, eu não me lembro aqui a fonte do estudo, mas olha que interessante, porque quando a gente entra em pregão, disputa aberta, né? Eu tô falando na disputa aberta. Quando você entra na disputa aberta ou num pregão, além da questão do preço, né, que a empresa ela vai estar ali, ela sabendo ali qual que é o mínimo, mas existe uma questão psicológica, que é a competição. Você quer ganhar. Sim. Conforme você vai competindo, você vai, eu não acredito que ele vai fazer isso. Se ele abaixar mais, eu vou abaixar, porque você quer ganhar. E existe um estudo que é interessante, que eles fizeram como se fosse um leilão. Então, pegaram uma nota de $1 e fizeram um leilão para aquela nota de $1. E aí, colocava ali as pessoas competindo, e o que via? As pessoas, mesmo sabendo que era $1, quanto você paga por essa nota? No final, a nota saiu por, assim, quase $10. Por quê? Porque a pessoa ela quer ganhar aquele certame, aquela competição. Ela vê aquilo lá como, lógico, a nota de $1, né, o valor é baixo. Então, ela ia aumentando. E isso acontece muito. Então, assim, ela quer ganhar, ela começa a abstrair a questão do preço mínimo dela e ela vai mergulhando, vai abaixando o preço porque ela tem que ganhar. E isso acontece. Então, esse fator é outro ponto que o pessoal que está assistindo tem que ficar atento para não ser levado pela emoção e depois, se você for levado pela emoção,
lá na frente você vai ter problema, que seu preço abaixou demais. O calor do momento, ele eleva isso mesmo, Ah, né, a com competição. certeza, com certeza. E tem muita gente que quer competitivo e quer ganhar, De qualquer mesmo forma. que depois possa dar problema. Todas as vezes, tem um ditado que diz, todas as vezes que a emoção entra em campo, a razão sai. Então, Isso é verdade. se você entrar numa disputa, a expressão certa é essa, emocionado, com certeza você terá problemas. E trazendo isso daqui, eu vou trazer o ditado das mães, né? Que é assim, toda mãe fala, você chega e fala assim, mãe, mas e fulano fez? Aí ela olha e fala assim, mas você não é todo mundo. Ou você chega, todo mundo faz, mas você não é todo mundo. E o que eu sempre digo, todas as licitações são para todas as pessoas. Todas as licitações são para todas as empresas. Mas você não é todo mundo. Então, nem todas as licitações são para você. Participe somente daquelas que você tem certeza que vai conseguir executar. E tem um detalhe, o Bruno tinha perguntado das inovações e nós não falamos, Gustavo, a questão da matriz de risco. Quando você falou dos aditivos, eu lembrei agora, tem que tomar cuidado porque se o contrato contempla matriz de risco, e lembrando que ela é obrigatória, já dando a dica aqui, é obrigatório, você vai ter que procurar isso em obras de grande vulto e em contratação integrada e semi-integrada. E se lá na matriz ele fala que aquela porção é de obrigação sua, senta e chora. Você pode espernear, pode fazer o que quiser. Não vai ter aditivo. Pode comprovar o que for. Aquele risco foi alocado a você. Por isso que você tem que ler o edital. Tá? Então, ele pode alocar o risco de 3 formas. Ou ele vai ficar para a empresa, neste caso não cabe aditivo naquilo que foi alocado a ela. Ou ele pode dizer que é do órgão, aí neste caso sim, cabe aditivo. Ou ele pode dizer que vão compartilhar. E aí vai ter aditivo, porém não no valor que a empresa almeja. Então vai dividir. Então se ela pensa que vai ter R$100 de aditivo, não, vai ser R$50. Você assume metade, eu assumo a outra metade. Então tem que ficar importante também, algo que é obrigatório em alguns tipos de contratações, como eu já falei, e também uma das inovações. Muito bom, muito bom. Eu tenho uma curiosidade, na verdade, o que é pior em uma licitação, principalmente de obra? é o superfaturamento ou a própria questão de ser inexequível, né? O que vocês consideram mais grave? Eita, Gustavo. É difícil, né? Se você tivesse que escolher o seu braço ou a sua perna, qual que você escolheria para tirar? Escolhe um ou outro. Eu vejo que os dois são danosos. Os dois são práticas que vão levar a um prejuízo, só que tem um detalhe. Dependendo do que ensejou o superfaturamento, isso é crime. Não necessariamente o inexequível pode ser considerado crime. A gente tem que tomar esse cuidado na análise. Sim, Gustavo? Agora, eu acho que para a sociedade, talvez a inexequibilidade seja até pior do que o superfaturamento. Perfeito. Para a sociedade. Por quê? O contrato inexequível, a empresa não vai fazer. conseguir executar. E a sociedade não vai se beneficiar daquilo. Ao passo que o contrato superfaturado, a empresa vai ter o interesse e vai entregar. Então, assim, a sociedade vai ser lesada no caso do superfaturamento. A administração pública, no caso de superfaturamento, ela vai ser diretamente lesada. E no caso, a sociedade indiretamente. Mas no caso da inexequibilidade, na inexecução do contrato, a sociedade ela é diretamente lesada. É a gente esperando a estrada que não fica pronta e que está parada, é a família X que está esperando a escola para o filho está crescendo e a escola está lá, não fica pronta, a empresa abandonou o contrato e não vem outra. Então, assim, os dois são danosos, mas para a sociedade eu vejo que a inexecução contratual causada pela inexequibilidade. E para o fiscal também, o coitado do fiscal, quando ele pega um contrato inexequível que a empresa toda hora tenta ali fazer um aditivo e toda hora tenta colocar um material de baixa qualidade para tirar a diferença, para o fiscal é uma dor de cabeça que não tem tamanho.
Então, é um contrato... Algumas pessoas... Eu vi uma vez uma pessoa comemorando que tinha sido feita uma obra... a licitação de uma obra tinha chegado ao fim, uma obra de grande porte, faixa de uns 180, 190 milhões, e tinha sido conseguido um desconto de 40%. Nossa, mãe! E aí estava comemorando que, olha só que beleza de desconto. E eu logo pensei, coitado do fiscal, porque a empresa não tem, assim, os sistemas oficiais de custo hoje não tem essa margem de desconto. E o que vai acontecer? A empresa vai tentar a diferença ali na execução. Ela vai colocar material de baixa qualidade, ela vai executar, era um pavimento de 5 centímetros, ela vai tentar executar 4 ou 3. Ou 2. Ou 2. Né? Então, e quem que vai sobrar para quem fazer toda essa avaliação? Para o fiscal, que vai ter que ficar ali em cima, que vai ter que acompanhar, dor de cabeça para ele. A empresa toda hora vai querer mudar o projeto, não dá para executar isso, vamos botar um preço novo. Cabe ao fiscal, ou seja, contrato, a inexecuibilidade, ela é muito complicada, ela é muito danosa para a sociedade em geral. Né? Olha que interessante o que o Gustavo falou, e ele foi falando e eu fui filosofando aqui pensando. Ó, você não tá igual o nosso personagem, igual o nosso personagem. Que virá daqui a pouco aí. Isso. Um pouquinho mais pra frente. O novo contratado. O novo Ó, contratado. olha que interessante, né, Gustavo? A gente já falou. Superfaturamento, comprovado que houve realmente o dolo de fazer, é considerado um crime de licitação, todo mundo já sabe, né? Mas o superfaturamento pode ser que ele executou a obra e entregou, ou seja, aquilo está servindo para a população. Não vamos entrar no mérito de que é ou não é crime, e é crime, tá? Ok. Agora, inexecução contratual, né? A empresa deu uma proposta inexequível e possivelmente ela não vai conseguir executar, isso não vai ser considerado crime. Só que veja, o potencial de lesar, ele é infinitamente maior. Porque imagina, olha, o que eu não estou defendendo de forma alguma, tá, pessoal? Não interprete mal. Mas veja, vamos supor, teve a obra superfaturada, ok, é um montante, mas a obra está funcionando. Agora veja, não foi uma obra superfaturada, ok, mas não tem obra nenhuma. Eu não tenho uma escola, não tenho um posto de saúde, não tenho uma rodovia, não tenho uma ponte. A que serviu isso? E isso não é considerado crime. Então, veja, quando a gente fala até como sociedade, né? Tipo, por que o outro é crime? Porque ele roubou, como de fato é roubar mesmo, roubou o cofre público, ele tomou posse de algo que não era dele, ok. E o outro, que ludibriou o órgão público, que ludibriou aquela população? Para que eu fiz a licitação? Para beneficiar uma população, ok. E por que aquilo não está pronto? E aí começa uma série de fatores, né, Gustavo? Porque eu não posso rescindir imediatamente com a empresa, eu tenho que instaurar um processo, e isso vai demorar, e aí a empresa vai tentar se defender, e por aí vai indo. E aí, quando eu conseguir me desvencilhar daquela empresa, eu vou ter que fazer uma nova licitação para retomar. Só que eu não posso retomar do nada, porque vai saber quanto tempo aquilo ficou exposto, e se podia ou não podia ficar exposto. Em alguns casos, tem que desmanchar tudo que foi feito para se refazer. E em alguns casos, não raro, sai até mais caro do que se houvesse um superfaturamento, dependendo do caso. Mais uma vez, não estou defendendo, mas estou dizendo que a falta de responsabilidade de uma empresa pode causar um dano muitas vezes maior para a população e até mesmo para o órgão público, porque olha a quantidade de retrabalho, fora as insatisfações, do que talvez um contrato superfaturado. Mais uma vez ressalto, superfaturamento comprovado, o dolo é crime e, lembrando, não tem mais crime de licitação, agora é direto no Código Penal. Muito bom. Eu tenho aqui também uma questão agora do lado do licitante. Né? Ele olhou o edital, ele viu que está com um projeto
insuficiente, tá faltando Eita. itens. Não, mas isso é fora do Brasil. Que fique claro que isso não tem acontecido Não tem? nas nossas É em Nárnia, terras. só em Nárnia. Em Nárnia. No Brasil não Em tem. Nárnia, sim, mas aqui não. E o que ele deve fazer quando ele se depara com essa situação? O que é mais indicado para ele? Gustavo. Eu recomendo sempre assim, primeiro, se ele... Isso daí é muito comum. Por exemplo, ele pega uma planilha que está faltando serviço na planilha. Tem no projeto e não tem na planilha. Ou então ele olha aquele projeto e fala, ó, não dá para executar o projeto assim. Já sabe ali que não vai dar para executar aquele projeto assim, ou que está faltando algum elemento essencial. O que ele deveria fazer? Primeiro, faz ali um pedido de esclarecimento para o órgão, para o órgão esclarecer, levanta a dúvida, ou um pedido de impugnação, se for o caso, dependendo, né, uma impugnação daquela licitação, e se ele verificar que muitas vezes o órgão atropela, e em vez de fazer a análise que deveria, ele simplesmente nega aquela análise simplória. Procure também, né, a denúncia, a representação, a denúncia junto ao Tribunal de Contas. Porque, sendo uma questão de interesse público, o tribunal ele atua. Então, assim, é mais importante, e aí a dica que eu dou para o pessoal, para o licitante, não entre nessa licitação, muito cuidado com essa licitação. Por quê? Porque se você entrar, depois lá na frente o seu contrato vai dar problema, vai estar faltando item, e aí depende do regime de execução, o órgão não vai querer fazer ali o aditivo, e vai ser aquela briga, e vai falar, não, mas você devia ter visto antes, isso é um caso, você já devia estar sabendo, então é risco seu, e vai ficar aquela confusão, e aí, de novo, contrato com problema, a empresa tendo que desmobilizar e depois mobilizar de novo, e levando penalidades. Então, o certo essa licitação é interessante, vamos corrigir, tentar, assim, impugnar e levar a Tribunal de Contas para, se é interessante, né, fazer isso primeiro, arrumar ela para a empresa entrar, aí sim entrar, quando já está mais arredondado, já sabendo que a planilha está compatível, que o projeto foi complementado, que a planilha contempla todos os serviços. Isso é muito comum. E eu canso de ouvir no meu Instagram. Eu vou dizer que toda semana, pelo menos umas 3 a 4 pessoas, é quase uma por dia, vem questionar isso. Ah, mas eu entrei num contrato e não tinha o item e tal, agora o órgão está querendo dar o aditivo, falar que eu devia ter visto. É assim, não é? Então é comum essa situação, a empresa não faz impugnação. Lá, não, eu vou entrar aqui... Depois eu vejo. Ou então quando ela percebe que esse projeto não vai dar para executar. Então o que eu faço? Vou mergulhar meu preço aqui, ganho a licitação e depois a gente muda o projeto. E aí não consegue, porque aí tem que manter o desconto, aí extrapola os 25%. Então tudo isso daí é muito importante. Ela atuar, assim, não entrar de má fé, né? Porque se ela sabendo que está com problema, entra para depois tirar a diferença... Isso, para mim, é má fé. Mas o que eu recomendo é que as empresas ajam de boa fé. E a maioria, de fato, age de boa fé, a grande maioria. Que então faz esses esclarecimentos para ouvir do órgão, tentar melhorar essa licitação. E só complementando o que o Gustavo colocou, veja, às vezes a empresa ela olha e fala assim, cara, olha, tem um erro de projeto aqui, ou, olha, tá faltando item, não, nem vamos participar, nem perde tempo com isso, vamos procurar outro. Não faça isso. Porque, veja, todos nós brasileiros, todos nós temos o dever de zelar pelas contratações públicas. Então, veja, você já tem toda a estrutura, muitas vezes você já tem o seu próprio jurídico, né? Dependendo da empreiteira, tem um departamento responsável jurídico, já tem o pessoal de licitação. Você verificou, olha, não dá para a gente participar dessa. Ok, vamos solicitar um esclarecimento e, se for o caso, vamos até impugnar esse edital, mesmo que não formos participar. Porque aquela licitação, com certeza, se você já identificou, com certeza ela dará algum problema. E se ela der problema, ela estará prejudicando pessoas. Algumas obras
vai prejudicar praticamente todas as pessoas, e algumas obras vai prejudicar exatamente aquele que menos tem condição. Imagina, a construção de um posto de saúde, construção de uma escola. A maioria que usa posto de saúde público são pessoas que têm menos condições. A maioria que usa escola pública são pessoas que têm menos condições. Vai fazer um pavimento lá em uma comunidade, um bairro que se formou sem infraestrutura. Quem que mora lá? Pessoas que têm menos condições. Então vejam, todas as vezes que eu pratico o meu ato de cidadania, eu estou ajudando pessoas. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que mudar essa cultura do não, eu não tenho interesse, não é comigo, chega. Não. Impugna, faz esclarecimento, faz representação ao Tribunal de Contas. Lembrando, a gente tem que tomar cuidado com algumas situações. Por exemplo, a obra de um município, recurso próprio ou recurso estadual, para quem que eu vou? Tribunal de Contas do Estado. É recurso federal. Ok, faz no Tribunal de Contas do Estado e no Tribunal da União. Faça nos dois. Afinal de contas, é um órgão municipal que está sobre a jurisdição do Tribunal de Contas do Estado, mas o recurso é federal, então o TCU tem interesse de ver também o que está acontecendo com aquele recurso federal. Então, faça a sua atitude de cidadania. Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, nós temos o TCM. Então, faz uma representação no TCM. Se quiser, faça no TCE também. Se for recurso federal, faça no TCU, faça nos três. Não tem importância. Faça, mas execute a sua cidadania. Nós temos essa responsabilidade. É uma coisa que é até um ditado que eles dizem, né? Ele é até questão religiosa, né? Ele fala, o pecado é maior se você sabia que era pecado. Então, veja, uma vez que você viu, não tem como eu desvie isso. Não, vou fingir que não vi. Não. Atue com cidadania. Sim, Gustavo. Não é só... Esse lado é muito importante, né? O lado social que você trouxe, ele é muito importante. Mas tem o lado do mercado, porque querendo ou não... Perfeito, disciplinar o mercado. Disciplinar o mercado. Querendo ou não, você, licitante, é o seu mercado, é o seu ramo de atuação. Então, quanto mais correto for o seu mercado, melhor para você. Então, se você é uma empresa, além da questão social, que é importante, tem a questão ali do mercado, disciplinar o mercado, e outra, é uma licitação que você tem interesse, você quer que ela seja o mais correta possível, que não vai dar problema no seu contrato. Por quê? Porque se der problema, é prejuízo para a empresa, é prejuízo para a sociedade, é prejuízo para a administração pública, para todo mundo. Então, E isso que você trouxe é importante, porque veja, né, eu não estou fazendo apologia ao dumping, nada, né? O que eu estou dizendo imagina, uma má empresa, ela vai fazendo esse tipo de coisa, né? Participando dessas licitações, aí ganha um pouquinho aqui, aí para de executar, ganha um pouquinho ali, para de executar. Agora, se todo o mercado for disciplinado a fazer as coisas da forma correta, não tem espaço, não tem mercado para esse tipo de empresa. Ou ela trabalha correta, ou ela não entra. E aí, isso que você falou é muito importante, Gustavo, porque veja, essa empresa que é cheia desses trambiques, ela vai participar das licitações que tenham possíveis defeitos, aquelas que você olha e fala, não vou participar, e também vai participar das licitações que estão tudo ok. E ela vai dar o mesmo problema que ela daria naquela que a própria licitação, pela essência, já tem algum problema. Então, ela vai entrar para dar problema e vai te atrapalhar, porque ela vai tomar uma obra que possivelmente poderia ser sua, que você iria lá executar com excelência. Muito bom. Chegou o grande momento. Opa! Esse momento ele está sendo muito aguardado aqui, porque temos uma história muito bacana por trás, né? E iremos contá-la aqui na presença dele, que trouxe uma bandeja. Para que essa bandeja... Frutas? Exatamente. Que ele exatamente. Fez? Olha. Ô Antônio, você é um grande admirador do trabalho dele. Ele veio aqui justamente para prestar uma homenagem aqui ao Gustavo. Licitação querida, isso? Licitação querida! Kiko, seja bem-vindo ao ConlistaCast. Professor, por que o Kiko? Isso é coisa de você. Eu não sei também. Eu tenho a primeira pergunta. Cá. Não, espera um pouquinho. O que é isso aqui? Você trouxe pro professor? Sim, professor. Pra eu mim? sei que tá. Uma maçãzinha.
Uma maçã mordida? Tá comida já? Por que tá comida isso daqui? Não deu, eu tava com fome. Mas vem cá. Você é acostumado com isso? Eu pensei que você levava as coisas só pro professor Girafales, mas pelo jeito você leva para todos os Pra professores. todo professor. O professor Gustavo, então, ganhou as Uma frutas maçã comidas. mordida, uma maçã mordida. Tem um morango mordido ali também, que eu estou vendo daqui. Está do outro Eu lado, fui que ele ciscando tudo que escondeu. tinha aí. Ah. Professor, querido! Fala, tesouro. Você é meu pai? Porque diziam que você era o Kiko, professor. Eu vou perguntar, eu vou passar a pergunta, vou ver se alguém acha alguma semelhança. Olha, eu vou deixar para os universitários, sabe, professor? Não, eu não vou... Você acha, Antônio? Antes de fazer o teste de DNA, eu não acho mais nada. Eu vou ficar quieto, eu vou me abster. Eu tenho outras perguntinhas para o professor. Se começou com essa daí, eu já tô com medo já. O que é o... Kiko, ó, calma. Antes de você fazer a pergunta, cuidado. Eu vou me preparar. Cuidado, que o Gustavo é auditor do TCU. Depois você vai fazer suas obras lá, o Gustavo vai baixar fazendo a auditoria lá. Cuidado! Cuidado com o que você vai falar. Não me olha com essa cara, não, que eu estou te ajudando. Você não vai com a minha cara? Não, vou com a minha, pô. Tem muita... Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, você pode continuar, mas você deixa o seu CPF aqui Não, melhor não. Vamos ver. Professor, o que é engenheiro legal? Engenheiros legais. Engenheiros legais é o meu Instagram, que eu tenho junto com a minha esposa Andréia. E o porquê desse nome, né? Engenheiro legal. É justamente para fazer ali um duplo sentido. Porque o legal, ele pode ser engenheiro legalidade, que eu falo muito de licitação, lei de licitações, então, obras públicas e licitações. Então, ele vem esse viés de legalidade. Mas também é legal por conta da forma que eu abordo os temas, assim como vocês aqui no Com Licitação abordam com uma pitada de humor, de uma forma mais leve, mais descontraída, mais legal, no sentido de ser bacana, no sentido de ser mais acessível, agradável. Muito É legal. verdade. Boa. Professor, querido, existe alguma lei ou prática em licitação que você modificaria ou excluiria totalmente? A contratação da bola quadrada, eu acho. Fala da minha bola quadrada que eu perdi. Eu acho que a bola quadrada, se eu fosse contratar uma bola quadrada, eu usaria qual modalidade? Um diálogo competitivo para o privado trazer a expertise dele. Mas se eu fosse modificar alguma regra, eu acho que eu acabaria com as cláusulas exorbitantes. Boa. Colocar o público em nível de desigualdade com o privado, eu acho que traz mais malefícios do que benefícios. Sim, professorzinho. Um conselho para os engenheiros. Eu vou dar um conselho, mas eu quero fazer uma pergunta para o Kiko também. Sim. Opa. Manda, professor. Quer que eu responda primeiro? Ou... Você que sabe. Um conselho primeiro para os engenheiros que atuam com obras, com todos que atuam com licitações, mas com obras públicas e serviços de engenharia em licitações em específico, seria se capacitar, não pare a sua capacitação no momento da assinatura do contrato, porque muita gente se preocupa em fazer cursos e se capacitar com a regra da licitação até assinar o contrato. Daí para frente ele acha que vai executar como se fosse executar um contrato privado. E não é, a gente sabe que tem tanta... A gente já falou aqui dos 25%, da necessidade de aditivos prévios, de tantas outras regras, né, de seguro. Então, continue se capacitando, não pare ali no momento da assinatura do contrato. Capacite-se, continue ali a sua capacitação até o final, até a entrega e até receber o atestado, né? Vai até ali o seu contrato. Boa. Pois é.
E a pergunta? pergunta? E a pergunta? A pergunta é, o que você diria, deixa eu pensar aqui, a formulação da pergunta, né? Eita. Eita. O que vem por aí? O que será que vem por aí? Estou sendo pego de surpresa! Se você fosse um agente de contratação da nova lei de licitações e tivesse que montar a sua equipe de apoio, quem você chamaria para a sua equipe de apoio? Você chamaria os seus amigos da vila? Com certeza eu não chamaria o seu Madruga. Talvez o Chavinho, Chavinho. talvez a Chiquinha. A bruxa do 71. Pra fazer mágica nas propostas, eu acho que seria uma boa. Acho que seria. Boa! Muito bem, Antônio, muito bem. Boa! A bruxa do 71. Será? Eu acho que seria uma boa. Acho que faria. Faria Às faria vezes mágica. nem ela conseguiria Fazer as mágicas fazer dos as preços, mágicas né? dos preços para evitar o mergulho de preços Né? que a gente falou aqui e os problemas do contrato. Sim. Ó, quem você não deve chamar? O Jaiminho. Porque Sim. vai dar muita fadiga na contratação, Sim. vai precisar de muito aditivo de É prazo. verdade. Eu acho que o Jaiminho não seria uma boa. Seu Madruga, a gente já sabe que... Não, Mas esse- na verdade o seu Madruga tá do lado do órgão público mal pagador. Então o seu Madruga não tinha como contratar. Eu acho que era bom contratar o seu Barriga para exatamente... Se bem Cobrar, que- né? se bem que Cobrar eu não o sei- seu. Eu colocaria o seu barriga, não colocaria o seu barriga Eu como também não, equipe porque- de apoio. Eu porque colocaria ele ele- como fiscal. Boa! Porque ele tá sempre cobrando. Ele, Boa. É verdade. apesar de não Porque ele ter tido nunca sucesso recebe, né? ultimamente, Então, né? então, né? Ele tá É o parecendo cobrador o que ninguém Antônio, né? paga. Mas tudo bem, vamos mudar o assunto. Eu compraria o seu Barriga para conversar com o Silvio, mas não deu certo. E agora, para terminar, Gustavo por Gustavo. Quem que é o Gustavo? Sim. É Bom. meu papai. Papaizinho querido. Não, isso daí... Não. Esse eu não assumo, essa paternidade eu não assumo. O Gustavo é um pai dedicado a 2 filhos que não são você. Fiquei só. O Gustavo, ele é... Eu tenho, assim, eu sou super orgulhoso de ser servidor público, auditor no TCU, exerço, assim, de servir e contribuir na medida das minhas condições, né, que me são dadas com as contratações públicas, com a melhoria das contratações públicas, porque, assim, além... Eu não enxergo só o contrato, né? Eu tento enxergar ali o resultado daquele contrato. Então, por isso que eu bato tanto na tecla e falei hoje aqui sobre a entrega de resultado para a sociedade. Então, eu acho que nós, quem é servidor público, tem esse dever de zelar pelo bem público e tentar garantir ali o resultado. Então, eu sou um obstinado em trabalhar no sentido de melhorar as contratações para conseguir entregar o resultado. E eu não acho que... é esse jogo de um contra o outro que muita gente vê, né? Não é ali a Dona Florinda e o seu Madruga, o ente público e o privado. Eu acho que, assim, eles têm que enxergar o lado do outro e trabalhar em conjunto em benefício da sociedade. Então, por isso que eu bato tanto na tecla da empresa se capacitar, para entender, para dar menos conflitos no contrato e para ela conseguir, assim, executar um bom serviço, ela ganhar justamente o dinheiro, porque, outra coisa, né, a empresa não é instituição de caridade, então muita gente fala, a empresa tem que trabalhar assim, assim. Não, a empresa tem que ganhar, sim, o dinheiro, tem que ter lucro, o lucro não é indevido, o lucro é justo, só que ela tem que ter o lucro justo, sem a malandragem, mas tem que ter o lucro justo dela, né, a condição econômico-financeira que ela pactuou ali no início da licitação. Então, por isso que eu bato tanto nessa tecla. E sou, então, também a pessoa por... Sou guitarrista também, né? Ah, verdade! Verdade! Sou guitarrista e sou a pessoa, eu e minha esposa, por trás do perfil Engenheiros Legais do Instagram. Muito bom. Obrigado, papaizinho. Te diga, professor. Professor. Bruno.
Obrigado, Kiko, pela sua presença mais uma vez. Me chama de tesouro, por favor, De por favor, tesouro, por favor. Meu tesouro. Agora é eu que nosso fico com tesouro ciúmes. aqui, né? Ué, mas vou não. Não sou mais eu? Não. Oh, chateado. Obrigado pela sua presença, professor. Pra gente finalizar esse episódio tão especial, para todo licitante que trabalha em licitação de obra pública, pra gente terminar e fazer uma síntese, né, do que foi, qual recado você teria para ele? Eu acho que a síntese é justamente a importância de ele se capacitar, de ele não parar a capacitação ali ele aprende a participar do pregão e aí pronto, acredita que já tá bom ali, é só até ali que vai. Então, só aqui, tanto que a gente falou, né, de execução, regras de execução, participar do pregão não é simplesmente entender a regra, como que funciona um Comprasnet ou o sistema do Banco do Brasil, enfim. Não é só isso, né? É ele, quando vai participar, que nem a gente comentou aqui, ele saber qual que é o preço mínimo dele. Ele sabe, estou entrando com esse preço, a minha margem negociável é até aqui, para justamente sabendo disso, ele tentar controlar as emoções dele, e não ser contratado ali por um preço que depois ele vai se prejudicar, ele está dando um tiro no pé, às vezes não deixar ali a emoção falar mais alto e depois ele acabar levando um prejuízo. Então, essas são as minhas dicas, não sei se dicas ou conselhos, enfim, chame como for, para o licitante. Muito Legal, bom, muito legal, obrigado, legal, Antônio. legal. Mais uma vez aí. Mais uma vez, mais um episódio fantástico. Que episódio. Aí, obrigado. O Kiko tá comendo Ele toda tá comendo, a comida mas que ele trouxe para o professor. Ô, Kiko, a gente tem que encerrar o episódio. Calma, Kiko. Então, eu vou encerrar aqui no lugar do Kiko, enquanto ele tá Lanchando. ali almoçando, né, agora Ele vai acabar de comer o que ele ainda não comeu antes de trazer para o professor. Entendi. A próxima eu vou querer um sanduíche de presunto. Kiko, encerre pra gente mais um Com Listacash. Obrigado, professor querido. Obrigado, Bruno. Obrigado, Antônio. Obrigado a você que assistiu e nos ouviu. Estaremos de volta semana que vem. Tchau, tchau. Muito bom.